abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas. Eu tenho gasto algum tempo trabalhando as parábolas, e hoje nós vamos trabalhar uma parábola importante. E eu tenho feito um esforço para ser ateu, mas eu não tenho conseguido, porque tem muita fé, né? Tem que ter muita fé para ser ateu, né? Tem que ter muita fé para acreditar na evolução, de que os processos são não guiados, porque essa parábola em especial já foi dita aqui hoje, a parábola do tal do filho pródigo, não é? Mas a gente vai contar um pouquinho da história aí. Primeiro que o nome é ruim, né? Para começar já da parábola, a gente chama ela de o filho pródigo, mas o Tim Keller, que faleceu há algum tempo, agora aí atrás, pertinho, escreveu um livro que era o pai pródigo, o Deus pródigo, alguma coisa assim, né? E ele usa essa parábola e ele diz que o pródigo de verdade, pródigo é o esbanjador, né? E que a gente fala que é o filho, mas quem esbanja de verdade lá é o pai é um esbanjador, esbanja amor, esbanja graça, esbanja misericórdia para o filho, ele ama como se não houvesse amanhã, não é? Ele ama muito, mas talvez a gente tenha muita dificuldade de entender a parábola, até porque a gente vê tudo de maneira muito alegórica. E as parábolas é Jesus falando com as pessoas de maneira simples, que elas possam entender, de maneira geral. Por isso todas as parábolas têm a ver com o dia a dia. É o fermento, é o grão de mostarda, é o semeador que saiu a semear, é o pescador, é o agricultor, é só sobre isso que ele fala. Porque as pessoas ouviriam a história e automaticamente já se sentiriam em casa. Era como se conversasse com alguém de TI, não é? E ficasse falando da vida binária. É isso mesmo, é bem assim mesmo que acontece, né? Ou conversasse com matemática e começasse a falar sobre todas as fórmulas que existem na matemática. A pessoa, matemática, é isso mesmo, é assim que acontece, né? Jesus está falando de coisas simples nas parábolas, de coisas cotidianas, de coisas que são conhecidas de todo mundo, para revelar coisas que são desconhecidas. Para falar sobre o reino, para falar da chegada do reino, de como funciona o reino de Deus. E essa parábola em especial, ela não se resume à parábola do filho pródigo. Ela se resume a 3 parábolas. E para entender a parábola do filho pródigo, que para mim é a parábola dos 2 filhos perdidos, e vocês vão entender por quê, e não a do filho pródigo, é necessário entender o que Jesus está falando desde o primeiro versículo do capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Olha só o que ele diz aí no primeiro versículo. Todos os publicanos e pecadores aproximaram-se dele para ouvi-lo. Vamos lá. Ele fala de 2 pessoas aí, mas é um grupo único de pessoas. Publicanos e pecadores. Publicanos e pecadores estão dentro ou fora da religião? Publicanos e pecadores estão dentro ou fora da religião? Fora. No versículo 2 ele vai dizer, mas os fariseus e os escribas dentro ou fora da religião? Dentro. Olha só que legal. 2 tipos de pessoas. Os que estão fora e os que estão dentro. Incrível. Os que estão fora se aproximam de Jesus. Mas os fariseus e os escribas, eles não estavam perto, mas afastados. E por isso eles criticam a Jesus. Eles sentam com os pecadores e os publicanos. Os de dentro estão longe. E os de fora, que presume-se estar longe, estão se aproximando de Jesus. 2 tipos de pessoas. Os que se perdem lá fora, e Jesus os ama, veio buscá-los. E os que se perdem aqui dentro da religião, e Jesus também os ama, e veio salvá-los também. Aí, parece assim, que do nada ele está falando isso. Publicanos e pecadores chegaram perto, depois os fariseus, e depois Jesus começa a contar as parábolas. Todas as parábolas estão vinculadas a esses 2 versículos.
os que se perderam lá fora, e Deus os ama e quer salvá-los, e os que se perderam aqui dentro da religião, e Deus os ama e os quer salvá-los. Aí ele conta a primeira parábola e diz assim: existia então um homem, uma pessoa, alguém que tinha um monte de ovelhas, 100, e uma delas se perdeu. Ele deixa todas elas no aprisco, ele deixa todas elas protegidas e vai buscar a que se perdeu. Tudo bem para vocês? É isso aí que a parábola diz? Ele foi lá fora, no lugar inseguro, buscar a ovelha que se perdeu. Bota lá no ombro, depois de achada, traz para casa, dá uma grande festa, chama os amigos para celebrar e para comemorar, porque ele encontrou aquela ovelha que havia se perdido aonde? Dentro ou fora? Fora. Os de dentro estavam ainda protegidos. Mas essa ovelha se perdeu fora. E ele foi buscar a ovelha lá fora. Inclusive, só para constar para nós, a palavra eclesia, a palavra igreja, quer dizer os que são chamados para fora. E preste atenção numa coisa engraçada. Quando começar a esquentar a temperatura da sua cadeira, quer dizer que você está começando a se desviar de Deus. Quando você não vai lá para fora, quando você não está voltado para fora, mas para o seu conforto aqui dentro, a igreja está começando a se distanciar de Deus. Porque o chamado dos da igreja, dos que caminham com o Senhor, é para fora e não para dentro. Não é o nosso conforto, mas é o arregaçar das mangas para ir para fora da igreja, para ir fora do nosso aprisco seguro, buscar aqueles que se perderam. Se eu não entendo isso, se eu não entendo que o meu lugar é fora para buscar os que estão perdidos, eu não entendi sobre o reino de Deus. E Jesus está explicando sobre o reino de Deus. E ele está dizendo, o reino funciona assim. Tem gente perdida lá fora e tem gente perdida aqui dentro. E é necessário que a gente arregace as mangas para poder ir atrás, para que esses se convertam e se entreguem a Deus. Ele conta a primeira parábola e diz, o cara ficou tão feliz porque encontrou a ovelha que se perdeu aonde? Lá fora. E ele volta e dá uma festa. Aí parece que eles não entenderam ainda muito bem. Então ele conta uma segunda parábola. Existia uma mulher e ela perdeu uma moeda importante, uma moeda que valia mais ou menos aí o salário do mês. Puxa vida, perder o salário do mês é duro. Para a gente, né, que vive. O meu salário parece água fria em chapa quente. Faz pss, né? De repente, pss, eu olho num minuto, no outro minuto os boletos já comer tudo, né? Eu fico assim, meu Deus, como é que vai ser esse mês? Né? E ele fala assim, já falei com ele 3 vezes sobre isso, e ele me disse, a minha graça te basta. De vez em quando cansa, eu queria ter um pouquinho mais, né? Muito bem. Ele conta então a segunda parábola, ele diz assim, uma mulher perdeu uma moeda importante, um dinheiro importante. E o que ela fez? Tirou tudo da casa, limpou a casa inteira para procurar aquela moeda. E ela encontrou aquela moeda. O que ela fez? Deu uma festa, gastou o dinheiro, né? Deu uma festa, chamou as vizinhas, chamou as amigas e falou, uau, eu encontrei a moeda que eu tinha perdido. A moeda se perdeu aonde? Dentro. Opa! Se na primeira parábola, Jesus falava de publicanos e pecadores que se perderam lá fora, a segunda parábola fala de fariseus e escribas que estão perdidos dentro da igreja. Muitas vezes o nosso julgamento é aqueles lá de fora, pecadores miseráveis. E aqui dentro a gente não consegue ter a consciência de que muitas vezes nós estamos perdidos aqui dentro da religião. Confortáveis no aprisco, protegidos pelo Senhor, legalistas, sem humanidade, sem empatia, rindo dos que sofrem, debochando dos que sofrem, deixando que eles morram perdidos longe de nós, porque nós somos mais santos do que eles.
porque nós somos melhores, porque nós temos Jesus. Eles não. Eles que, né? Vamos parar aqui para não falar besteira muita. Está na rádio, está saindo no mundo inteiro isso. E a gente entende isso e faz uma observação de que nós somos melhores e mais importantes do que eles, porque nós estamos aqui. E que o papel do reino que Jesus está apresentando é alcançar todas as pessoas, tanto os que estão perdidos lá fora, quanto os que estão perdidos aqui dentro. Eu queria ser muito otimista para dizer para você que todos aqui somos discípulos de Jesus. Eu vou ser otimista e dizer que todos os que estão aqui hoje são salvos. Bem otimista eu sou. Mas discípulos de Jesus, nem aqui, nem na minha igreja, talvez a gente não alcance 5%. 5%. Se hoje nós estamos aqui no Quênia, umas 40 pessoas, pouco mais talvez, 5% é que a gente vai encontrar de verdade homens e mulheres espirituais, bem poucos, muito poucos. Paulo faz uma distinção de 3 pessoas no grego, é importante que você também saiba disso. A primeira delas ele chama de psíquicos, vem de psique, aqueles que são regidos pelo seu próprio pensamento, pelos seus próprios desejos. Essa parte aparece em 1 Coríntios, no capítulo 3 e 4. Esses 3 tipos de pessoas estão lá. Mas ele dá ênfase no primeiro capítulo de Romanos, quando ele diz que Deus os abandonou aos seus próprios desejos. O termo lá é psíquicos. São regidos pelos seus próprios desejos. Cuidado, irmão, irmã. Deus abandona os que têm o coração endurecido e que querem viver pelos seus próprios desejos. Mas ele usa um segundo tipo de pessoas, e dessas são importantes para nós, porque eles vivem no nosso meio, é difícil de vê-los. A gente ama quando eles estão perto de nós, ele chama de pneumáticos. Pneuma é espírito, são homens e mulheres espirituais, que andam no meio de nós, e algum tempo atrás um deles morreu. Eu estava no Piauí, não pude nem ir no velório dele, chamado Dr. Russell Philip Shedd. Os que conheceram ele sabem o quanto meu coração até hoje dói. De ter convivido com um homem que eu tenho certeza, eu não vou dizer que ele era anjo, porque ele não era, eu toquei nele. Mas um homem espiritual. Um homem que, perto dele, só perto, a minha vida já se transformava. Que eu luto todos os dias para ser como ele é, mas eu sou a terceira categoria de pessoas que Paulo chama de sarknos. Sarkis é carne. É alguém que está lutando para ser espiritual, está tentando avançar para ser espiritual, mas ainda a carne fica puxando, batendo na porta, né? Falando, e aí, vem, e de vez em quando eu fico, eu podia até ir um pouquinho, né? Deus vai me perdoar. Regidos pela carne ainda, andando com Jesus, mas carnais. Paulo diz isso, eu já devia estar falando com vocês como pneumáticos, como espirituais, mas eu tenho que falar com vocês como carnais, porque vocês não amadurecem, vocês não crescem, vocês estão infantilizados ainda o pecado chama vocês. Mas nesse caso aqui específico, é todo mundo que nem nós. Nem ligamos para os que estão perdidos lá fora, porque de verdade nós estamos perdidos aqui dentro. Porque nem ligamos para a ovelha que se perdeu, porque nós somos moedas preciosas que estão perdidas aqui dentro. E aí vocês entenderam o que eu falei? E é óbvio que a resposta deles é, mais ou menos, não entendi muito bem esse negócio de moeda, de ovelha, ficou meio confuso na minha cabeça. Então ele diz assim, vou contar uma outra história para vocês. E aí ele propõe a tal parábola, que a música é tão maravilhosa que me fez chorar, com tudo, com a Lagoinha, com o Logos, com todo mundo. Eu sou um cara difícil de chorar, né?
Choro feito água. Adão sabe, né, Adão? Falava qualquer coisa, já saía chorando na igreja. Ele propõe, então, uma segunda parábola. Ele diz assim, tinham 2 filhos. 2 filhos. Um deles se perdeu aonde? Lá fora. O camarada falou, dá minha parte da herança. Não quero mais, seu mundo é pequeno demais para mim. Ó, eu tenho muita coisa para conhecer no mundo. E ó, vaza. E o que acontece? Ele se perde lá fora. Mas ele tem um segundo filho. O segundo filho está perdido aonde? Dentro. E ele diz assim para ele, pai, o senhor é um miserável, do injusto, porque eu sempre estive do seu lado, nunca quebrei um mandamento, faço jejum, oração, dou dízimo, levanto milhões para a igreja, faço um monte de coisa, e o senhor nunca me deu um cabrito magro para comemorar. Mas esse teu filho que esbanjou tudo, que jogou tudo para cima, esse desgraçado, miserável, o senhor mata para ele um novilho gordo. Um novilho gordo. Irmãos, eu morei 1 ano e meio no Piauí. Cheguei lá para os meus alunos e disse assim, quanto que custa o quilo da picanha aqui? E eles me disseram, R$12. Eu, quanto? Não, eu falei picanha, não falei a 100. Aí eu falei, picanha, ele falou, R$12. Aqui se mede a carne pela que tem osso, que é R$6, e as que não tem osso, que custa 12. Eu puxei uma oncinha, na hora, bati, me senti o cara mais rico do mundo. Bati os R$50 em cima da mesa, falei, traz tudo de picanha. Quebrei todos os dentes da boca, a carne é dura. Dura, dura, dura. Porque tem uma diferença da carne que a gente come aqui. A gente come aqui um boi de confino. O boi fica parado, comendo, 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 engordando. Cria gordura. Gordura é bom, irmãos. Ou glória. Né? A gordura que dá maciez para a carne. Fica macia, suculenta a carne. Lá no Piauí, a carne é da solta, porque não tem água, não tem pasto. Então, eles soltam no pasto para o gado sair procurando alimentação. E o gado anda naquele sol. A carne fica fibrosa, sem gordura, dura, 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 dura. Por isso que custa R$12 o quilo da picanha. Vocês querem, eu posso importar para os irmãos. Amém? Venda 30 para vocês. Carne dura. Aquele camarada que está perdido dentro, acha que Deus é injusto, acha que o pai é injusto. Porque, nossa, eu nunca quebrei um mandamento, estou na igreja há um tempão, sou dizimista fiel, dou oferta quando o pastor fala. Faço uma oração linda, ó Deus maravilhoso, Pai da eternidade. A minha oração é maravilhosa, eu falo, as pessoas se curam. Ah, quando eu prego, quando eu canto e quando eu toco, o povo vai à loucura. Cai todo mundo na unção. É assim que a gente se sente. Aí alguém se converte novo, entra na igreja, a gente fala, esse cara não pode nem falar, nem dar testemunho. Aí o pastor fala assim, não, ele tem um testemunho bom. Bom é de mineiro, né, que nem ele. Bota ele aí para, né, subir para dar o testemunho. A gente fala, eu que queria estar lá. Eu fiz parte de uma igreja. E um pastor foi assumido lá. E eu não tinha sido assumido pela igreja. E eu confesso que eu falei assim, eu que devia estar lá. Eu fiquei acho que uns 15 dias chorando por causa desse pensamento. Fiquei uns 15 dias chorando. Porque eu falei, Deus, como eu sou miserável. Como eu sou desgraçado. Porque eu invejo os irmãos. E eu devia me alegrar com eles. Eu estou invejando os irmãos. Deus, que miserável homem que eu sou. Quantas vezes nós fazemos isso, irmãos? Quantas vezes a gente fica sentado invejando as pessoas por causa do talento delas? Quantas vezes a gente se põe a achar que é melhor do que as pessoas?
Quantas vezes a gente se põe a achar que Deus é injusto, porque dá mais para as outras pessoas, achando que é a gente que deveria receber mais do que todo mundo. Basta para mim receber o que Ele me dá, porque eu sei o que eu merecia. Eu merecia como aquele jovem que foi embora, que a gente acha que só bater no fundo não tá bom. Ele não só bateu no fundo, porque ele gastou tudo o que ele tinha irresponsavelmente. Mas ele conseguiu ir além disso. Ele foi servir os porcos. Quero que vocês imaginem o que é isso na cabeça de um judeu. Um judeu servindo a porcos. O animal mais impuro, mais nojento, mais absurdamente improvável de alguém poder cuidar. Aquele rapaz foi cuidar dele. E de repente você acha assim, rapaz, ele bateu no fundo, mas não bateu no fundo. Porque ele desejou ser pelo menos igual aos porcos. Porque ele queria comer o que os porcos estavam comendo. E até isso foi negado para ele. Eu sei o que eu mereço. E como eu queria que aí dentro do seu coração você soubesse que você merece. Que a gente acha que só ser igual aos porcos já estava bom. Mas a gente consegue ainda merecer coisa pior que isso. Mas aí ele cai em si. O Espírito vai lá e fala assim, ei bobão, seu vacilão, lá na casa do Pai, é melhor do que o que você tem aí. Lá o menor dos servos dele, ainda é muito melhor do que o que você está passando aí. Então ele sai para encontrar o Pai. Não porque amava o Pai, nossa, como eu amo o Pai, como eu adoro ele é tão bom. Numa malandragem tremenda que ele tem ali, ele monta um plano. Eu vou dizer assim para o meu pai quando eu chegar lá: Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho, trata-me como um dos seus servos. Ah, malandro é o gato, já nasceu de bigode, né? Lógico, não é o estado que eu estou. Ser o menor dos servos na casa do meu pai já era bom, já ia ter dignidade. Esse comecinho da oração, Pai, pequei contra os céus e contra ti, é o começo de uma oração piedosa que os judeus recitam essa oração na Páscoa. Pequei contra os céus e contra ti. Ele chegou lá e falou, vou dar uma segurada, porque meu pai vai falar, você é um miserável, você não merece nada, fica aí no portão. Mas eu vou dizer para ele, me converti. Vou chegar lá com a Bíblia embaixo do braço, dizendo, sou crente, vou na igreja agora. E ele chega lá para o pai e diz, Pai, pequei contra os céus e contra ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. E ele não termina a fala dele, porque o pai interrompe ele. Porque o pai sabe da farsa dele. Porque o pai sabe que nós não somos merecedores e que realmente a gente pecou contra os céus e contra ele. Que a gente não é digno de ser chamado filho de Deus. Mas ele é um pai pródigo. Ele é um pai que ama. Ele é o pai que entrega a própria vida por nós. Ele é o pai que entrega tudo o que ele tem de mais precioso para nos resgatar. E mesmo que estávamos perdidos lá fora, ele nos alcança. E ele derrama do amor maravilhoso dele por nós, sabendo que somos enganadores, que somos hipócritas, que vivemos com as nossas máscaras, que não reconhecemos os nossos próprios pecados. Mesmo assim, ele fala, ei, filho, para. Traz a capa, traz o anel, porque ele ama você demais. E aí ele mata o novilho gordo, dá uma festa para comemorar a sua chegada. Ou a chegada de alguém. Quando chega o filho mais velho, ele fala, ei, o que está acontecendo aí? E carnal, que nem eu e você, camarada sente uma inveja. O camarada não consegue avançar. E ele reclama com o pai. O pai sai da festa, troca ideia com ele e fala, filho, a gente tinha que se alegar com ele. Tudo o que eu tenho é seu. Tudo o que eu tenho é seu. Vocês conseguem imaginar a dimensão disso? Que tudo o que Deus tem é seu.
E você ainda continua pequeno, com a cabeça pequena, achando que você merece todas as coisas, de que Deus é injusto, de que Ele não dá para você todas as coisas, que você não tem tudo o que você quer, e como um filho mimado, chora e esperneia o tempo todo. Você já conseguiu imaginar a pequeneza desse tipo de pensamento, sabendo que Deus está dizendo para você, ei, tudo o que eu tenho é teu. Mas agora, a gente precisava se alegrar. Eu queria que você visse essa última parábola. Porque eu vi lá, o pai está na festa, junto com outro filho, se alegrando. O filho mais novo está na festa, se alegrando também com todos os amigos do pai. Mas qual é o fim do filho mais velho na parábola? Qual é? Olha aí no seu texto. Qual é o fim do filho mais velho na parábola? Aí os que são jovens há mais tempo que nem eu, vão lembrar do programa da Globo, né? É você que decide. O mais velho é você. O mais velho sou eu. O mais velho somos nós, que muitas vezes estamos perdidos aqui dentro da religião, dentro da fé. Achando que temos mais direito do que as outras pessoas, e a gente ainda não entendeu que a gente entregou todo o nosso direito para Ele, que a gente entregou toda a nossa vida para Ele, que Ele rege a nossa vida toda, e é que por mérito dEle que todas as coisas acontecem na nossa vida. Quando eu entendo isso, só tem 2 caminhos a seguir. Entro na festa para comemorar ou fico de fora. Mas aqui, irmãos, aqui, você decide. Se você decide continuar perdido aqui dentro, esquentando os bancos da sua igreja, ou se você sai para falar do Evangelho onde você estiver, para mostrar as boas novas do Pai amoroso, que resolveu salvar os que estão perdidos lá fora, inclusive você que está perdido aqui dentro. É você que decide se alegra nele ou não. É você que decide.